Esse é o nosso convite constante. Esse é o convite de qualquer trabalho de autoconhecimento, que a gente possa estar refinando a nossa percepção, a nossa capacidade de nos observarmos. Isso é um exercício. Isso a gente vai aprendendo. Como se aprende a observar coisas que às vezes quem não está treinado não vê. Existem pessoas que são treinadas na arte de degustar vinhos. Então eles aprendem a identificar as frutas que tem em cada vinho, quantidade de tanino, e com uma precisão, porque eles foram refinando o paladar. Começar pelo cheiro. Nós não fomos treinados numa escola que nos ajude a refinar a nossa capacidade de observação das nossas reações internas. Então, muitas coisas acontecem na nossa vida sem que a gente tenha a menor noção de que nós é que estamos criando isso. Quando você diz, ai, que saco, pode ter certeza que se estava ruim, piorou um pouquinho. Porque eu estou me envolvendo, eu estou alimentando uma percepção desagradável com outros pensamentos que vão puxando, que vão se retroalimentando até o momento que fica insuportável. Tentando passar um slide aqui. Se você vai conseguir. Então a gente não se dá conta como que a nossa consciência ela é criativa. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre a dimensão dessa consciência. Vamos ver se agora vai. Deu. Então, nosso estudo hoje tem como referência a palestra 175 do Guia, que foi trazida pela Eva Pierracos, e o nome da palestra é essa, Consciência. Ela começa com essa frase: nada pode ser, a menos que exista primeiro na consciência. Então, a gente não tem noção do poder. A gente não tem noção do poder criativo da nossa consciência em tudo.
E essa é uma frase que dá um pouco de noção para nós. Se não existir na nossa consciência, isso não existe, isso não pode acontecer. A vida não acontece, a vida ela só existe porque existe consciência. Qualquer coisa na nossa vida, para que ela se materialize, primeiro ela precisa ter passado pela nossa consciência. Algumas pessoas não acreditam que é possível. Tem um filme antigo, mas que ele é muito ilustrativo. A gente já falou dele, ele tem vários trechos interessantes. Ele chama Quem Somos Nós? E eles contam que quando os índios avistavam barcos à vela chegando para conquistar os povos, alguns deles eles não viam os barcos chegando. Porque parecia aquilo ali não era aceitável pela consciência. E muito daquilo que a gente não aceita, aquilo que a gente não acredita que existe na nossa consciência, a gente não percebe, passa batido. Muitas coisas nas nossas vidas a gente deixa de conquistar porque a gente não acredita que é possível. E todos aqueles que conquistaram alguma coisa, seja dessa ordem espiritual ou da ordem material de conquistas profissionais, eles acreditaram. A gente viu a história, né, a dupla sertaneja aqui no nosso país, de como que eles foram desde criança. O pai deles acreditava tanto que eles seriam cantores famosos, que desde pequeno ele tinha tanta certeza que os meninos também foram acreditando, né? E essa crença foi abrindo caminhos. A gente vai pegar 1000 exemplos. Então, não é uma questão de pensamento positivo. É de realmente sentir que é possível. É algo muito mais profundo. Sentir que é possível. Assim, muitas curas acontecem. Assim, tudo se move. Assim é que tudo se move na nossa vida. Coisas imprevisíveis. Essa semana eu conversava com uma amiga que ela estava um pouco desanimada com o trabalho dela, mas ela conseguiu fazer um movimento interno. O trabalho dela não estava rendendo para ela os frutos que ela gostaria, mas ela conseguiu fazer um movimento interno e o coração se abriu e a consciência dela voltou a vibrar no positivo, voltou a sentir que era possível. E foi só isso acontecer que aí ela estava num lugar que não tinha nada a ver e então ela se oferece aqui. Aqui não está precisando desse tipo de profissional, não? Uai, até tá. Você quer? Quero. Vamos? Vamos. Quando? Agora. Pronto. Abriu um caminho. Ela estava lá para uma consulta médica. Não tinha nada a ver. Mas para ela fazer essa pergunta, ela tinha que ter acreditado que era possível. Aquilo existiu na consciência dela. A possibilidade dela trabalhar ali. Essa possibilidade ela existia, mas ela só foi possível quando passou pela consciência dela. Às vezes tinha outra pessoa antes dela que também estava apertada, mas que não passou pela consciência dela e ela não usufruiu. E assim são com os nossos desejos. A gente começa a atrair
É um atributo da consciência a capacidade de desejar. E tudo que a gente deseja, a gente começa a atrair. Mesmo coisas que a gente desejou lá atrás. E que agora eu nem estou desejando mais. Mas aquilo já moveu algo. E dependendo da força desse desejo, ele vai se materializar. Mesmo que eu não esteja mais sintonizado com ele. Né? São forças que a gente põe em movimento, sem saber. Então ele diz assim: vocês ainda relevam a enorme importância do que criam com a sua consciência. E o fato de vocês estarem desligados dela é o que provoca o sofrimento real. O pior sofrimento. Não existe outro sofrimento tão agudo como o que existe quando vocês não sabem que são os próprios criadores das suas experiências. Isso se aplica até em menor grau às experiências positivas e desejáveis. Pois se vocês não sabem que as criaram, sentem-se sempre impotentes, sempre nas mãos de um poder que não conseguem compreender. Esse poder, na verdade, é a sua própria consciência, meus amigos. Então aqui nós estamos ouvindo um chamado de responsabilização pela nossa vida e pelo nosso destino. Quando a gente não está atento a essas reações conosco, a gente não percebe a nossa responsabilidade no que está acontecendo com a nossa vida. E eu não vejo que sou eu que atraí. E aí ela consegue um emprego e fala: nossa, que sorte, hein? Consegui um emprego, que sortuda. Sortuda não. Ela atraiu aquela situação, ela sentiu que era possível, ela se posicionou de acordo com o que ela estava sentindo. E da mesma forma o contrário. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente se debate e fala: puxa vida, por que eu estou passando por isso agora? Como é que eu fui entrar nessa? É uma prova, eu estou pagando algum trem da vida passada, porque eu não entendo, eu tenho que justificar de alguma forma. Deus está me testando, Deus esqueceu de mim, é porque eu não devo estar sendo muito bonzinho. Tudo isso é porque eu não percebo como que eu criei. A gente atrai pessoas, afasta pessoas. Só que a gente está desligado desse mecanismo de atração e repulsão. Então ele diz: querer é um processo permanente, assim como conhecer e sentir. Onde existe consciência, sempre existirão conhecimento, sentimento e vontade. Muitas vezes, uma série de correntes de vontades contraditórias cria um curto-circuito na superfície, que se manifesta como falta de consciência, o entorpecimento. A consciência diminui na superfície, mas continua a existir debaixo da superfície. Seus produtos se manifestam como experiência concreta de vida
E a entidade sente-se perdida, acreditando que o que a vida lhe traz é totalmente independente da sua própria vontade e conhecimento. Então isso é o que mais acontece. A gente não tem como a gente viver sem desejar, sem querer. O tempo todo a gente está querendo algo. Senão a gente nem levantaria da cama. Nem que seja cumprir o dever do dia, atender o corpo. Né? São desejos, vontades que vão nos movendo. Mas às vezes isso é contraditório. E um está em desacordo com o outro. E aí começa uma confusão, começa um conflito. A gente não entende por que tem uma ansiedade. E eu falo, puxa, mas eu queria tanto que isso acontecesse. Um lado seu queria. Mas tem um outro lado que não queria que isso acontecesse. Porque isso dá medo. Tem muitas pessoas que têm medo de ter sucesso. Eu não esqueço uma psicografia do Chico Xavier, através de André Luiz, que contava a história de uma moça que ela tinha vivido a última existência muito bela e assim ela se perdeu com a sexualidade de uma forma que criou uma confusão enorme para ela. E mesmo compreendendo tudo aquilo, na hora que ela foi convidada a voltar, a renascer, para continuar a trajetória dela, ela pediu, por favor, me ajuda a ter um corpo que eu seja feia, que eu não tenha nenhum atrativo feminino, que eu não desperte a sexualidade, porque eu tenho tanto medo de me perder de novo, que eu prefiro não correr o risco. Então, às vezes a pessoa vem, esquece que pediu isso, e chega aqui e fala, por que, meu Deus? Por que eu estou desse jeito? Ninguém olha para mim, e eu aqui, querendo viver esse amor, viver isso, e nada. Porque o corpo emocional, os impulsos emocionais, eles têm outras razões. O nosso corpo emocional, ele não quer saber se isso é certo ou se é errado, não, gente. Eu quero porque quero. Assim como o corpo, ele está com fome porque está com fome. O corpo emocional, ele só quer ser satisfeito. Seja com a questão da sexualidade, ou seja, por exemplo, com a questão que é muito comum, que é o tanto que nós ainda necessitamos de reconhecimento. E às vezes, a qualquer custo, a gente busca situações e às vezes se sacrifica e se permite viver situações dolorosas, situações desgastantes, era essa palavra, para poder obter reconhecimento. Então conheci uma pessoa que ela disse assim, eu vou ter uma festa de casamento e você é a madrinha, então eu tenho que estar bem, né? Vai tirar as fotos, a gente vai lá na frente. Não posso ir com o meu vestido que eu já tenho, aquele pretinho básico. Eu vou ter que comprar um novo. Então vamos investir no vestido novo. E aí comprou um belo vestido novo. E aí a sobrinha dela olhou. E aí ela pôs o vestido, experimentar, a sobrinha dela olhou e falou assim, tá bonito, mas tá parecendo a Frozen. Mas tá bonito. E ela ficou puta, falei, Frozen, tô parecendo a Frozen. E aquilo ficou na cabeça dela, mas já tinha comprado o vestido, já tinha pagado, a festa era à noite.
e vamos desse jeito. E estava tentando se convencer, perguntou para outras pessoas, não, tá legal mesmo? Não, tá legal, ótimo. Então vamos. E aí ela foi, e chegou lá na fila para poder entrar, para ser madrinha. Ela se deu conta que ela e mais 30 casais de padrinhos e madrinhas. Ou seja, ela já não era exclusiva, são 30 padrinhos e madrinhas. E uma moça chega para ela e fala, nossa, de todos esses vestidos aqui das madrinhas, das 30, o seu está o mais bonito. Aí ela, uau, né? Se estufou para poder entrar então no caminho da igreja, sentindo que ela encontrou aquilo que ela foi buscar. Estava em destaque, estava a mais bonita. E foi, fez lá o que tinha que fazer, assinou os negócios. E quando ela estava voltando para poder ir embora e sentar no seu lugar, ela escutou de uma moça sentada no banco, lá vem a Frozen. E ela falou, Mateus, isso tem uns 2 dias, eu não consigo me desligar disso. Eu tô aqui, ó, me consumindo. Que raiva que eu tô. E ela não estava conseguindo mesmo se desligar dessa situação. Eu sei que é uma bobeira, é só um vestido. Não, né? Ela estava tentando se convencer que era uma bobeira. Mas não era uma bobeira, né? Era algo vital. Era algo vital. Para o nosso emocional, isso nunca é uma bobeira. Para o nosso emocional, isso é uma questão de morte. Isso é a morte. Como assim? E ela não estava conseguindo se desligar daquilo. E não tinha nada que ela falasse para si mesma que fizesse com que ela soltasse a raiva que ela estava. Acorda de madrugada, sonha, né? Sonha que ela é a Frozen, jogando gelo. E aí então a gente começou a conversar e eu convidei ela a perceber, mais do que a raiva que ela estava, de não ter sido reconhecida, eu convidei ela a perceber o desejo que ela tinha de querer ser a melhor. De querer ser a mais bonita. De querer ser o destaque. De querer ser diferenciada. E aí ela começou a se dar conta. Quando a gente tem um desejo como esse, de querer ser mais, imediatamente, junto com esse desejo, vai vir uma tensão do medo de não ser. Do medo daquele desejo não se realizar. E esse medo, ele pode inclusive estar atraindo determinado tipo de compra de vestido, determinado tipo de comentário do vestido comprado. Porque quando a gente está com medo, a gente perde a naturalidade. E às vezes a gente até afasta da nossa na espontaneidade, da nossa beleza natural. E pode estar inclusive se apresentando de formas que nem tem muito a ver comigo. Tem a ver com o que eu acho que pode agradar. E quando eu me apresento pensando em como eu acho que eu posso agradar, eu estou preocupado.
eu estou tenso. Aquilo ali já perde um gosto. Por mais que em alguns momentos isso seja possível e agrade, e todo mundo fale, nossa, você hoje, hein, é isso, todo mundo fala. Tudo bem, aí você espera que na próxima festa seja a mesma coisa. E na próxima às vezes não vai dar. É só hoje, né? Então a gente fica muito refém desses desejos. Se a gente começar a observar, esses desejos, muitas vezes o que faz a gente sofrer está ligado a um desejo que a gente se apoiou, a um desejo que a gente se prendeu nele, como se eu precisasse de ter aquilo para poder me realizar. E aí começa um conflito, aí começa um problema. Assim como hoje eu recebi uma pessoa que me dizia, eu estou em depressão, porque eu tenho tudo, mas eu estou entediada, a vida não está tendo graça, a vida não tem gosto. E ela foi falando de tudo na vida dela que parecia estar sem graça e sem gosto. Mas a única coisa que ela não estava conseguindo ver era a forma com que ela estava olhando para tudo. É como se os problemas fossem só externos. Eram as pessoas, as coisas, os lugares que precisavam de mudar, para que ela então pudesse se sentir alegre com a vida. Então essa é a nossa dificuldade de perceber como que nós estamos construindo o nosso olhar, como que a gente está vendo a vida, como que essa visão que a gente tem da vida, ela cria sofrimento e cria possibilidades. Querer, mais uma frase do guia, determinar, formular, saber de uma possibilidade existente, perceber. Todas essas atividades interiores são as ferramentas da criação. A humanidade pode ser corretamente dividida entre aqueles que sabem disso e usam essas ferramentas de maneira intencional, criativa e construtiva, e aqueles que não estão cientes desse fato e são vítimas de sua própria ignorância, criando constantemente, de maneira destrutiva, sem nunca saber disso. É muito difícil a gente imaginar que se o meu relacionamento está ruim, eu estou criando isso. É muito fácil a gente julgar tudo para o outro. Ainda mais na hora que o bicho está pegando, na hora que a gente está... É muito difícil. Mesmo que na hora que a gente não consiga, o exercício é que depois a gente possa considerar essa possibilidade de estar com a minha forma de lidar, está criando, está gerando essa situação. E quando eu não percebo isso, eu vou me sentir vítima. Uma pessoa, por exemplo, que quer muito ser reconhecida e começa a forçar a barra. E ela começa a querer aparecer, ela começa a querer falar demais, ou ela começa a querer muita atenção, ela quer porque quer. Essa pessoa, ela não percebe que ela está afastando dela aquilo que ela mais quer. E quando ela não recebe, ela vai falar, tá vendo? Não está chegando. A não ser que eu perceba como que eu estou forçando a barra. Tudo aquilo que é forçado
vai trazer uma tensão que não vai gerar o efeito que eu gostaria. Hoje a gente trabalhou, no nosso início, esse exercício de nos abrirmos para uma conexão espiritual, para que a gente saia desse universo superficial da mente, desses conflitos de pensamento, de preocupação, e possa dar um passo além para ir o que está por trás de todos esses pensamentos e sentimentos e fazer um contato sentido com o ser. Algumas pessoas podem ter sentido algo com esse convite. Isso pode ter gerado algum movimento. Outras podem ter ficado presas nessa superfície de pensamentos, né? Que foi difícil, é um treinamento, foi difícil, né? Angustiante. Mas mesmo que tenha sido, é uma experiência da gente perceber essa névoa, sabe? Eu não queria estar sentindo presa nisso, mas agora eu estou vendo que eu estou presa nisso. E esse já é um passo importante, né? Eu só posso me liberar da prisão que eu vejo as grades. Como é que eu saio de uma prisão que eu não vejo as grades? Então você viu as grades que te mantêm presa, que são os pensamentos em conflito, né? É horrível ver isso, eu não queria estar, mas eu estou vendo. E às vezes a gente fica convivendo com isso como se fosse normal. Então, falando dessa conexão, o exercício é ir se percebendo, é ir se despojando, para que naturalmente, quando eu não dou atenção para esses conflitos, para esses pensamentos, eles tendem a perder força e naturalmente eles vão se soltando. Assim como uma planta que a gente não rega, ela vai morrer, ela vai soltando. Se persiste esses pensamentos, esses conflitos, podem ter certeza, porque nós estamos dando energia para eles, nós estamos dando atenção, nós estamos ligados, nós estamos presos a algum desejo que eu não percebo. No caso da moça que estava lá 2 dias puta com o vestido do Frozen, ela ainda estava dando energia para aquela situação com o desejo de ter sido reconhecida por todos. Não bastava a moça lá dizer que ela era mais bonita entre as 30, e o marido falar, e ai do marido se não fala, e o outro falar, e todos falarem. Se veio 1 ou 2, já não foi todos. Então, ela estava ainda presa nesse desejo que ela não percebia de ter que ser a mais. Então, quando a gente se dispõe a buscar essa conexão, o que nós vamos perceber é onde que a gente está preso. Só de perceber isso, a gente já começa a se soltar. E às vezes a gente fica se debatendo com o que a gente está percebendo. E aí a gente se amarra mais. Mas não há como. A gente estava falando de como que a gente às vezes repele algo que a gente quer, e pode ser até bom, só pelo fato de nos forçarmos. Se eu vou buscar uma conexão espiritual e me forço a isso, me forço a sentir alguma coisa e começo a me pressionar a ter que encontrar algo, essa prece, essa meditação, ela vai ser horrível. Porque eu estou me forçando. Se eu percebo que eu estou me forçando, na hora eu paro de me forçar. E às vezes a gente quer soluções na nossa vida na marra, nos forçando a ter que ter esses resultados. Essa forçação, ela vai sempre trazer bloqueios, né? A gente pode colocar propósitos e eles vão abrir caminhos. Quando eles são
emanados de uma forma descontraída. Às vezes a gente não entende por que um pensamento positivo não funciona, porque junto dele tem tanto medo de que não aconteça, tem tanta pressão, que eu bloqueio essa possibilidade. Então, o desafio que ele coloca para nós nessa palestra é a gente colocar uma intenção de forma descontraída. O que é isso, de forma descontraída? É quando eu coloco uma intenção, mas eu não ponho prazo para ela acontecer. E nem um único jeito dela acontecer, e nem se ela vai acontecer. Jesus colocou uma intenção. Na hora que ele pediu a Deus: Senhor, se possível, livra de mim esse cálice. Era uma intenção. Se possível. Mas se não for possível, seja feita a vossa vontade. E não foi possível. Não tinha outro jeito. E ele entendeu e aceitou. O problema é que a gente se enrijece naquilo que a gente acha que tem que acontecer, na hora que a gente acha que tem que acontecer e do jeito que a gente acha que tem que acontecer, para que então eu tenha alívio. Então, essa talvez seja uma das habilidades mais difíceis para a gente poder exercitar junto à nossa consciência, para tudo. Que é de colocar intenções, é de seguir fazendo o melhor para aquilo que a gente acha que é o melhor, mas não se enrijecer para que esses resultados aconteçam no meu tempo, do meu jeito. Vamos continuar mais um pouco. Para entender com mais profundidade ainda a importância da consciência, é necessário entender as manifestações positivas e negativas, ou direções que a consciência pode tomar. O homem abriga em si a sabedoria mais pura, que flui na direção do contentamento sempre maior. Uma visão, uma nova visão da expressão da vida em sua infinita variedade, plenitude de dimensões. Esse é o Espírito universal. Eu não vou dizer que o Espírito universal está em vocês. Vou dizer que vocês são o Espírito universal. Embora, na maior parte do tempo, não saibam disso. Alguém sabe disso aí, gente? Ah, já me falaram. Eu anotei em algum lugar. O que nós estamos aprendendo é viver a experiência sentida, a experiência direta de que nós somos o Espírito universal. Quando eu começar a compreender isso, tudo muda. Nessa hora acabou o medo. Só que isso não é compreendido racionalmente, senão já estava todo mundo liberado a partir de agora. Mas nós vamos nos convencendo, assimilando, despertando para essa realidade.
Tem um momento que Jesus fala: tudo aquilo que pedirdes em meu nome vos será dado. Tudo aquilo que for pedido desse lugar do Espírito Universal é a vontade de Deus acontecendo, fazendo e acontecendo. O problema é que muitas coisas que a gente pede é de outros lugares. Às vezes a gente pede sem achar que é possível, sem sentir que merece, com propósitos que são questionáveis. Igual, para que eu quero ser a mais bonita? Para que eu quero ter mais isso ou mais aquilo? Se por trás disso não é orgulho que quer, é o orgulho que está pedindo. Não é o Espírito Universal. Quem está pedindo é o orgulho. Quem está pedindo são as nossas carências. E a carência é um poço sem fundo. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Às vezes eu quero mais. E às vezes eu até tenho, mas eu não vejo por onde está saindo, por onde que eu estou pondo a perder aquilo que chega. Desvalorizando o que é possível e focando apenas em mais. Então aqui ele está falando da nossa dimensão mais pura, da nossa sabedoria mais pura, da nossa identidade mais pura, por trás de todos esses pensamentos, esses conflitos, essa personalidade que a gente acha que somos nós. E agora ele vai dizer: mas o homem também abriga em seu íntimo a expressão distorcida de sua consciência criativa, com a qual deseja de maneira negativa e destrutiva. Poderíamos também dizer que essa é a eterna luta entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. O nome não importa, pois é uma questão de cultura, moda, interpretação, inclinação pessoal e modo de encarar o mundo. Seja qual for o nome dado a esses poderes, eles são poderes de vocês. Vocês não são um joguete impotente nas mãos de ninguém. Essa é uma questão, é a questão importante, o fato mais importante da vida, que realmente altera toda sua autopercepção e atitude perante a vida. O desconhecimento disso fará com que vocês se sintam constantemente vitimizados por circunstâncias além do seu controle. O desconhecimento de que a gente abriga desejos negativos e que atraem com isso situações negativas, faz com que a gente se sinta vítima. E eu deixo de ser vítima quando eu começo a perceber esse desejo negativo, distorcido. Não é fácil perceber isso. E ele fala assim também, não é fácil perceber que nós somos o Espírito Universal, que nós somos divinos. Ele fala que não é fácil, porque isso está tão perto, que a gente não vê. Porque a gente não olha, a gente não busca, o nosso olhar ele não está voltado a nos observar. Por isso é que a gente falou no início desse refinamento da percepção, para que a gente possa ir aprendendo a perceber. Tem momentos que a gente pode já estar
em contato com esse Espírito universal. É um jeito estranho de falar, em contato, parece que eu estou em contato com alguém que não sou eu. Mas em contato com a experiência de leveza, sentindo, né, a leveza. A palavra que ele usa é uma palavra que também aparece no Evangelho, que é um contentamento. Sabe? Um contentamento com o quê? Com nada. Você está contente porque você comprou uma TV nova? Alguém te elogiou? Não, com nada. Essa é a natureza do ser. É um contentamento natural. Que pode parecer até assim que você está meio bobo. Nossa, você está meio pleno demais hoje. O que está acontecendo? Essa é a expressão do ser. E às vezes quando isso acontece e a gente não observa, a gente também não se apropria disso. A gente não percebe. Porque é tão perto, é tão próximo. Durante muito tempo que eu senti esses momentos, eu achava assim que era algum anjo que debruçou em mim, algum espírito amigo que se aproximou me dando uma saudação e aí me deu uma coisa boa. Aí se eu parava de sentir é porque ele foi embora. E o contrário, né? Se estava ruim é porque algum diabinho, algum espírito travesso, algum inimigo se aproximou de mim, aí é porque eu estou ruim. Não que isso não exista, né? O tempo todo nós estamos interagindo e vivendo essas influências. Mas o que nós estamos aprendendo é nos apropriar da nossa experiência, de perceber como que ela é criada. E se eu não estou atento, eu vou atribuir isso a algo externo. Se eu começo a ficar atento, eu vou perceber na hora que eu e o Pai somos um. Nessa hora, não é que eu sei tudo sobre o mundo, não. É que nessa hora é um contentamento, uma paz. Que nessa hora eu sou o Espírito Universal. Mesmo que a minha mente não entenda nada disso, mas como é que é isso? Eu não sei. Me explica isso, desenha aqui para mim. Não, não tem jeito. Não tem jeito. É sentido. Não há outro caminho. Né? Você pode fazer todas as contas e provar com todas as fórmulas a existência de Deus, que isso não vai fazer você ter fé. Você pode acreditar por um tempo, mas a mente ela não se sustenta diante das dificuldades. Se você está passando uma dificuldade, você esquece tudo que você leu. Não é assim? Já li umas 200 palestras dessa aqui. E na hora, parece que nenhuma estava me valendo. E eu ali, meu Deus, como é que eu lido com isso? Fui rejeitado aqui. Falaram que não querem mais o meu serviço. E eu estou com muita raiva, estou muito chateado, estou muito triste. E aí devagarinho as coisas é que vão chegando. Mas a mente não é capaz de evitar. E nem de entender tudo, de evitar com que a gente passe, né, pelas experiências que a gente precisa viver. Então aqui nós estamos olhando para essas duas dimensões e aprendendo a defini-las. A dimensão positiva, pura, divina, e a dimensão negativa, distorcida, destrutiva. Então essa é a questão principal de todas as questões. Como que a gente pode perceber e vivenciar nossa verdadeira identidade? Sendo vocês o Espírito Universal, são necessárias 3 coisas básicas. 1, vocês precisam se sintonizar com Ele.
só é possível se eu souber da existência do Espírito Universal. Se eu souber dessa existência divina, se eu achar que o mundo é só isso que eu estou vendo, é só essa dimensão material, não vai ter essa frequência para sintonizar no meu rádio. Eu vou sintonizar com um carro novo, com a casa nova, com aquele vestido maravilhoso, azul, brilhante, da Frozen. É com isso que eu vou me sintonizar para me sentir bem. Com aquele moço, será que ele vai me dar bola? Com aquela moça. É com isso que eu vou ficar sintonizando com coisas do mundo para poder me dar momentos de prazer. E aqui nós estamos dizendo, quando eu mudo o meu senso de identidade, quando eu começo a sintonizar com algo que eu sou aqui dentro, é o momento que a gente fica bobo e fala, gente, eu não preciso de nada para estar bem. Nossa! Se tiver uma coisa melhor, né? Se tiver aquela moça, aquele rapaz, melhor. Aquele vestido, melhor. Mas se não tiver, tá bom. Porque eu estou comigo. Eu estou nutrido de mim. Eu estou nutrido desse Espírito Universal. É um nome, a gente pode chamar de Deus. A gente pode chamar de ser, de self. Não importa. É isso que nos mantém vivos. Essa é a fonte da consciência. Porque esse corpo, ele não é nada sem consciência. Ele não fica de pé. E a gente não investiga, a gente não vai buscar o encontro sentido com a nossa fonte espiritual. E tudo isso é uma questão de sintonia. Como é que eu vou sintonizar se ninguém nem me falou que isso é possível? Se eu nunca acreditei que isso é possível? Então, alguns mestres que já fizeram isso, vieram e nos disseram, é possível. Pode chamar ele de pai, para você ficar mais íntimo, esse ser. Até o momento que quando a sintonia acontece, você fala, ai, mas esse pai e eu é a mesma coisa. Nós somos um. Essa é a experiência máxima de quem estava em plena sintonia. Mas em quem está ainda buscando essa sintonia, o pai parece que está fora. O pai parece que não está dentro, que não sou eu. Quando Jesus afirmou, frente à nação judaica, antes que Abraão fosse, eu sou, naquela hora eles quiseram matar ele. Porque era uma aberração o que ele estava dizendo. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo, eu sou Deus. Eu sou o Espírito Universal. Vocês estão entendendo? Que isso? Você nasceu aonde? Você nasceu em Nazaré ali. Nasceu no Santo Antônio ali, está falando isso? Eu sei, eu vi você pequenininho, cresceu, e agora está falando que é... Para os olhos materiais, era uma blasfêmia que tinha que ser, pela lei, tinha que ser tratada com pena de morte. Você está blasfemando, você está... E eles quiseram, então, naquele momento, nós vamos matar ele. Só que ainda não era a hora e ele escapuliu. Tinha mais a fazer. Então, quando fala Jesus nos salvou, salvou de quê? Eu estou vendo muita gente que não está salva ainda não, está debatendo ainda, amarrado. Mas ele nos salvou de nós quando ele diz, gente, é possível. Quando ele abre um caminho e diz, ó, eu vou, vocês vêm? Não posso amarrar e levar vocês. Mas eu estou indo, e olha como é que eu posso ir, olha como é que eu vou. Olha como é que eu não tenho medo de ir.
De onde que vinha isso? Da convicção dessa identidade espiritual, da convicção de quem ele era. A mesma convicção que você tem hoje de que você é essa mulher, com esse nome que te deram e que mora no lugar que você mora. Você tem dúvida que você é uma mulher ou um homem? Você tem dúvida? Não, tem certeza. Tem certeza. Hoje ainda está dando muita margem, né? Mas você tem dúvida que você está aqui, sentada nesse corpo, que pode ter suas variáveis? Você tem dúvida? Não, tem certeza. Tem certeza, certeza. Que você nasceu ali, que você... Essa convicção, com essa mesma certeza, a gente foi se apegando a essa identidade, com essa mesma certeza. É que nós vamos aprendendo a ter convicção, a nossa experiência que foi nos sintonizando com essa ideia, e agora a gente está sendo convidado a sintonizarmos com outra ideia de quem nós somos. Enquanto isso for teórico, não vai ter valor nenhum. Mas pode começar sendo teórico para que a gente possa buscar os outros passos na prática. Qual que é a prática? Se abra para viver a experiência sentida, que é o que a gente fez aqui no começo. Silêncio. Perceba. Abre o seu coração, coloca essa intenção. Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Silêncio. Eu coloco uma intenção sem pressão, sem rigidez. Silêncio. Isso começa a abrir caminhos. Talvez não seja imediatamente, se a minha mente ainda estiver muito cheia, porque junto com esse desejo de que eu quero isso, tem um monte de outros desejos que querem outras coisas. Então, enquanto tiver desejos contraditórios, talvez a coisa não avance. Quando avança? Quando eu desejo de todo o coração. Quando ele fala, aquele que crê em mim de todo o coração está salvo. Que aí não tem um desejo contrário que diz, não quero isso não, será? Não sei. Que possa enfraquecer, percebe? Então nós estamos aprendendo a buscar essa sintonia para que essa experiência possa ser vivida e daí uma convicção que vai trazer para nós força, segurança, contentamento. Para isso a gente precisa ficar sereno e deixar que aconteça. Vocês o ativam mediante a tentativa intencional de ouvi-lo e percebê-lo. Mas, então, que isso possa começar a ter espaço na nossa agenda. Nossa agenda está muito ocupada com um monte de coisas que não vão trazer esse alívio. Né? Quanto tempo que a gente hoje gasta em mídia social? Quanto tempo que a gente gasta com intenções que vão nos levar para outros caminhos, que alguns podem ser bons, podem nos dar algum prazer. Mas esse convite, buscai primeiro a Deus, e tudo mais lhe será acrescentado. Buscai primeiro esse encontro. A partir daí, você vai ver que primeiro, 90% das coisas que você queria, que você achava que era essencial, não são. E aí as outras coisas que você quiser, elas vão ser acréscimos. Uma boa noite a todos. Até semana que vem. A gente continua.